Boa tarde, estamos iniciando aqui mais uma edição do nosso Linha Aberta. A partir de agora, vamos juntos trazendo informação para você. E aqui no nosso programa a gente tem falado de política, de esporte, ontem nós falamos de carnaval, mas hoje nós vamos falar aqui de alimentação. Vamos conversar aqui com a nutricionista Valéria Bocato. Felicidade, alegria em recebê-la aqui. Fazia algum tempo que a gente não se encontrava, né? E o seu esposo André, né, que está com a gente aqui também. Boa tarde, Valéria. Obrigado pela sua participação. Tudo bem? Obrigada também pelo convite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saúde, principalmente, né? E aliás, carnaval vem aí também. Vamos ver se tem uma dica para o carnaval aí. Ah, tem sim. Sempre tem. Pois é. Aliás, começando aqui a nossa participação, mas antes de mais nada, manda um abraço para o seu pai, professor. Mando sim, pode deixar. Elcio Roque Bocato, diretor do Jornal Democrata. E muita gente foi aluno, né, do Com professor certeza, Elcio. ainda mais nessa região aqui, né? Mairink, né? Mairink, ele foi bastante tempo professor por aqui, né? Muito tempo. E a Valéria Bocato é nutricionista e ela vai dar algumas dicas pra gente aqui, vamos passar algumas orientações. Primeiro, Valéria, existe uma dieta que é infalível, uma dieta que é tiro e queda para emagrecer? Existe essa dieta milagrosa que a gente vê tantas pessoas procurando? Não existe milagre. Né? Tudo é um conjunto, então as pessoas realmente elas acabam procurando na questão assim, de desespero, né? Eu quero emagrecer para o carnaval, quero emagrecer para as férias, quero emagrecer para o casamento, mas não existe. A gente sempre fala assim, que mais importante do que seguir uma dieta restritiva que visa só a perda de peso, o importante realmente é ter um estilo de vida mais saudável, né? E o que é esse estilo de vida? O estilo de vida ele vai abranger a qualidade de sono. A gente tem que dormir no mínimo 7 horas por noite e tem que dormir à noite, né? O ideal seria dormir à noite. Qualidade de hidratação, qualidade de alimentação, né? Uma alimentação equilibrada, sem restrições, sem muita neurose, né? Tira isso, tira aquilo. Então, tem que ter um equilíbrio de ofertas de nutrientes e a prática da atividade física. Então, se você conseguir aliar tudo isso, você vai ter um estilo de vida saudável e, consequentemente, você vai adequar teu peso. Então, não existe milagre, não dá para fazer milagre, não. E mesmo porque cada pessoa tem uma reação diferente, né? Isso, sempre. Na nutrição funcional, que é a linha que eu trabalho, a gente sempre visa isso, né? A individualidade bioquímica. Não existe receita de bolo. Não existe, essa dieta é boa para todo mundo, que a gente chama de dieta de gaveta. Então, cada um vai responder de uma forma. Às vezes, a própria estratégia, né? Por exemplo, o jejum intermitente, que hoje está muito na moda, né? Todo mundo fala muito disso. Tem pessoas que respondem bem a esse jejum, tem pessoas que não respondem. E sempre frisando que isso é uma estratégia, não é uma dieta. Não dá para seguir isso pro resto da vida. E a gente já ouviu cada dieta, né? Por exemplo, tem dieta, tem que comer só carne. Aí daqui a pouco tem uma dieta, não pode ter carne. Tem dieta, você falou do jejum, aí a pessoa chega a ficar sem comer mesmo? Sim, ela é uma estratégia que às vezes a gente usa de 12 horas e tem gente que até acaba usando 24 horas, né, em jejum. Então só fica com água, só os líquidos. Mas isso, como eu falei, é uma estratégia. São algumas pessoas que vão usar para determinados fatores. Então, não é todo mundo, por exemplo, agora o carnaval está chegando. Então, eu quero emagrecer porque eu vou colocar uma fantasia ou porque eu vou, né, desfilar, fazer alguma coisa. Vai ser rainha da bateria. Então, você teve um ano para trabalhar o teu estilo de vida, mas você quer resolver o problema agora. Então, não dá muito resultado. E o que a gente tem que pensar é que quando você tem uma restrição alimentar, você está tendo uma restrição de nutrientes. E o nosso corpo, ele funciona à base de nutrientes. Então, não dá para ficar tirando, né? Então, sempre que for fazer qualquer alteração na tua alimentação, você tem que ter um acompanhamento, tem que ter um profissional para poder te acompanhar realmente, para poder saber o que é melhor, né? Você falou dessa daí, equilíbrio, né? Isso. Olha, ficar sem pode fazer falta, né? Isso. A gente, por exemplo, eu conheço pessoas que falam assim, eu não tomo leite. De manhã eu tomo um cafezinho, mas não tomo leite. Mas nada de leite. Mas tem leite no bolo, de vez em quando eu tomo o iogurte. Dá para ficar sem o leite? Dá para ficar sem o leite. Tá? Assim, na nutrição funcional, a gente foca muito essa questão
do estímulo que aquele alimento vai proporcionar para a pessoa, né? A questão do estímulo inflamatório ou estímulo protetor. A gente tem uma visão de que, a gente fala sempre assim, que a tua saúde está na ponta do teu garfo, você que vai decidir. E como tá, né? Dependendo do que você escolhe para comer, né, como é que é o teu dia alimentar, você vai contribuir para que o teu corpo seja mais inflamado ou menos inflamado. A questão do leite não é que está totalmente proibido, mas você não precisa consumir leite o dia todo. Então, a questão realmente é essa, né? Quais são os 3 produtos que a gente mais foca? A questão do glúten, né? A farinha de trigo, o leite, né? E o açúcar. Não é que você nunca mais vai poder consumir uma farinha, um pão, nada disso. Pelo contrário, a gente vai voltar a consumir. Mas, no primeiro momento, a gente retira esses alimentos porque é o que mais as pessoas consomem. Então, assim, come pão o dia todo, come farinha o dia todo, toma leite o dia todo, açúcar o dia todo. Então, come pizza na sexta. Pizza, não é só o pão, né? É a pizza, é o macarrão. Então, por exemplo, café da manhã, come pão. À noite, come o macarrão. Na hora do almoço, come macarrão. À noite, come pizza. Então, você já tem farinha o dia todo. Então, você precisa ter o equilíbrio. Então, não dá para ser nem radical, né, a ponto de tirar totalmente e nem radical a ponto de comer todo dia a mesma coisa. Tem pessoas que elas acabam sempre achando que café da manhã tem que ser café com leite, pão com manteiga. E você tem vários alimentos que você pode colocar ali, né, para você ter um outro estímulo. E, por exemplo, né, a gente tem até algumas pessoas já fazendo perguntas aqui, mas a gente vê que o americano é aquele café da manhã lá, com bacon, com tudo, e a gente tem uma cultura diferente, né? Uhum. A importância do café da manhã. Tem gente que de manhã é só um golinho de café e tal, e não se alimenta tão bem no café da manhã. É melhor a gente ter um café da manhã mais completo ou depois na hora do almoço? O café da manhã realmente é uma refeição importante porque você já veio de um jejum, né? Enquanto a gente está dormindo, eu falo muito isso em consultório, a gente dorme para o nosso corpo poder trabalhar. Então, é como se ele falasse assim, fique quieto agora aí, porque eu vou trabalhar. Então, à noite, a gente tem toda a produção, né, dos hormônios, a gente tem a renovação celular. Então, o nosso corpo está muito ativo, o nosso metabolismo está muito ativo. Então, o café da manhã, você vai acabar repondo esses nutrientes, você vai acabar trabalhando isso. E, realmente, começar o café da manhã com os ovos, com as frutas, isso é importante, porque você está repondo essa energia que você teve o desgaste. Então, não precisa ser o café com leite com pãozinho. Uhum. Olha, o Ézio Donizete Marque, né, que você conhece, foi vereador em São Roque, foi presidente da Câmara. O Ézio está sempre acompanhando a gente aqui. Olha, o Ézio perguntou, que frutas são indicadas para quem tem diabetes? Tem frutas específicas? Tá, a gente sempre tem que pensar na carga glicêmica da fruta, né? Assim como de todos os alimentos. Para quem tem diabetes, a gente tem que controlar realmente esse índice glicêmico e essa carga glicêmica. Então, as frutas, elas não vão ser totalmente excluídas, né? A gente vai fazer, como eu falei para vocês desde o começo, a gente tem que ter o equilíbrio. É o dia alimentar, então não é uma refeição. Então, para quem tem diabetes, a pessoa tem que controlar essa glicemia, tem que controlar essa insulina. Então, ele pode consumir, sim, uma melancia, né? As pessoas sempre falam assim, mas melancia para diabético não pode. Pode sim, porque a carga glicêmica da melancia é baixa, então ela não vai dar estímulo de insulina para essa pessoa. Então, a gente pode colocar frutas que tenham fibras, né? Por exemplo, a laranja, que você vai... A fruta ela não vai poder estimular o pico insulínico. Então, sempre colocar uma fibra junto com essa fruta. A banana pode consumir desde que você coloque uma fibra junto. Não existe restrição assim total. E eu adoro banana, e eu lembro quando o Gustavo Kirten estava jogando, né? Então, desgaste de uma partida de tênis, às vezes, né? Com horas, né? E ele sempre comia uma bananinha, Isso. Né? Ele ia lá, pegava uma banana. Vamos dizer, a banana é uma carga rápida. A banana é o melhor fast food que existe, né? A banana já está pronta ali, né? E ela, assim, para atletas, ela pode usar, você pode usar tanto no pré-treino como durante o treino, né? Durante a competição, como no pós-treino. Então, ela vai oferecer uma carga glicêmica boa, você vai conseguir ter energia para continuar fazendo aquela atividade. E junto com essa questão, não pensando só em termos de carboidrato,
porque o alimento ele tem muito mais, né, do que os macronutrientes. A gente foca muito nos micronutrientes, que são as vitaminas, os minerais, os compostos bioativos. Então, ele vai conseguir repor isso, né? Então, para todo mundo, a banana é um excelente alimento, realmente. Olha, quem está mandando uma pergunta aqui, a Valéria Facchini. Se as pessoas quiserem colocar a cidade, pode colocar. A Valéria, ela está perguntando o que é low carb. L-O-W-C-A-R-B. É isso, low carb? Low carb. Low carb é quando você tem uma alimentação que você controla a quantidade de carboidrato. Low carb é porque é menos carboidrato. Não significa que você vai tirar o carboidrato da dieta, tá? Você só vai reduzir. Então, muito mais importante do que a quantidade é a qualidade de onde está vindo esse carboidrato. Então, o low carb, você vai substituir, por exemplo, a farinha de trigo normal por outros tipos de farinha, uma farinha de amêndoas, uma farinha de grão de bico, mas você vai colocar o carboidrato, ele vai ser em menor quantidade, mas ele vai estar presente. O carboidrato em si, ele é um macronutriente muito importante, a gente não pode tirar da nossa alimentação. O nosso cérebro, ele só se alimenta de glicose. Então, se eu tiro totalmente, o que é quase impossível, mas se eu tiro totalmente o carboidrato da alimentação, o meu corpo, o meu organismo, ele vai dar um jeito de produzir essa glicose para mandar para o cérebro, entendeu? Ele nunca vai deixar o nosso cérebro sem glicose. Tá, agora, por exemplo, quando a gente come arroz e batata junto, a gente está comendo a mesma coisa, é amido, é isso? Quando a gente arroz... você está comendo 2 tipos de carboidrato. De carboidrato. Isso, então... Normalmente a gente pede para não colocar junto, ou vai escolher o arroz... Quando a gente come o arroz, o bife e a batata frita, quer dizer, o arroz e a batata ali é a mesma função. Tem que tirar, isso. Daí você vai escolher ou a batata cozida, frita não, né? Porque frita não, ela tem outros componentes que não são... Muda muito se fritar? Sim, porque quando você quando você coloca o alimento, principalmente o carboidrato, né? No caso a batata, em alta temperatura... você vai liberar enzimas que vão prejudicar a tua saúde, né? Ela pode até essa questão cancerígena, então é uma outra questão a fritura do alimento. Mas, por exemplo, nesse prato que você falou, você pode colocar o arroz, o feijão, o bife e uma verdura, né? A salada, se você fizer muita questão da batata, então tira o arroz e fica com a batata, ou com a mandioca, ou com a mandioquinha. Viu, mas a fritura, a comida frita, né? É mais gostosa, não? É uma tentação. Isso depende. Poxa, se você perguntar para mim, eu vou falar que não. Eu acho que não. Eu acho essa fritura, né? Eu acho... Então, essa é a questão, né, do paladar, realmente, do hábito, né? Das pessoas acostumarem com esse paladar e achar que a dieta... Eu ouço muito isso em consultório, né? Mas essa dieta saudável, ela não é gostosa, né? Não é prazer. É questão de paladar. Porque quando você está acostumado com uma dieta muito industrializada... você tem muita presença do glutamato, então isso você acaba acostumando, tudo tem o mesmo sabor. Então, quando você começa a ter uma alimentação mais natural, né, mais sem tantos aditivos, no começo realmente parece que ela fica meio sem sabor, meio sem gosto, mas depois que você entra nessa, você não consegue comer do jeito, né, normal, assim, que as pessoas acham que tem que comer. Estamos conversando aqui com a nutricionista Valéria Bucato, e você pode mandar, se você tiver aí alguma dúvida, alguma curiosidade, né, ela pode responder aqui para você. O Marcelo Ferreira, quem tem diabetes pode fazer uma dieta intermitente? Que é o jejum intermitente? Será que é isso, Marcelo? Acho que é o jejum intermitente. Depois se manda para mim aqui, Marcelo, se é o jejum. Eu não sei, dá para responder em cima disso? Se dá para fazer uma dieta intermitente? Então, é isso que eu falo, não dá para a gente responder, vai depender muito de como, né, qual o quadro dessa pessoa. Então, assim, o jejum nem sempre é o mais indicado. O que seria mais indicado para uma pessoa com diabetes seria a dieta cetogênica, né, onde a gente diminui realmente um pouco a questão do carboidrato e aumenta um pouco a questão da gordura e da proteína. Então, seria uma dieta cetogênica, não o intermitente, não o jejum intermitente. O jejum, ele não é uma dieta, tá? Ele é uma estratégia. Ok. Tá chegando um cafezinho aqui com o nosso Jair Ribeiro. O café tá liberado? O café? Até 3 xícaras por dia, sim, sem açúcar. Sem açúcar? Jair, você pôs açúcar, Jair? Então, prometo que vai ser a última sem açúcar. Tá bom. Qual que é a diferença? Vamos dizer, eu
eu prefiro tomar o café com açúcar, mas eu prefiro sem açúcar do que o adoçante. Eu acho que o adoçante, não sei, fica alguma coisa... Fica um resíduo, né? Fica um resíduo. Eu prefiro, então, sem açúcar. Isso é o mais indicado, realmente. Eu brinco muito no consultório, eu falo assim, se você não consegue tomar café sem açúcar, é porque você não gosta de café. Porque quando a gente gosta do café, a gente quer sentir o sabor do café e não do açúcar. Em relação ao adoçante, realmente é mais indicado o uso, então, de um açúcar de melhor qualidade do que um adoçante mais comum. Os adoçantes que eu indico é o xilitol e o estévia, seriam os mais naturais. O Marcelo Ferreira completou aqui, é o jejum. Isso. Legal. E você estava falando aqui no começo que não tem aquela, olha, a dieta que vai dar certo para todo mundo. Aí, por exemplo, no domingo à noite, ou lá no Globo Repórter, na sexta-feira, aparece, vem aí, eu já vi uma época aí que estava todo mundo atrás do abacate, né? Isso. Falou alguma coisa do abacate, depois é um outro produto. Aí a gente vê aquela correria, né? Teve essa fase do abacate, não teve? Sim, e o abacate é muito indicado. Eu uso bastante, eu indico bastante o abacate para os meus pacientes. Porque também, né, ele é um alimento completo também, apesar de ter uma porcentagem de gordura, mas é uma gordura natural, é uma gordura do alimento. Então, o nosso corpo consegue entender aquela gordura, ele consegue trabalhar. Então, eu não preciso me preocupar, porque é calórico. A gente não pode focar na caloria do alimento, né? Como eu disse lá no começo, a gente tem que focar no estímulo que aquele alimento vai dar para o teu corpo. Você falou disso, é importante, porque aí tem gente que fala assim, vai comer lá, vai pegar um iogurte, né? Olha, nossa, tantas calorias. Aí depois vai pegar, nossa, tantas calorias. Quer dizer, a gente vai ficando até uma neurose, não vai? Não tem isso? Então você não trabalha com isso da caloria. De calorias, não. Eu sempre falo para meus pacientes, se você vai comprar algum produto industrializado, você vai ter que olhar a composição do que é feito aquele produto. Então, normalmente, quando você lê, né, o ingrediente, o primeiro nome que vai aparecer na lista é o que mais tem naquele produto. Entendeu? Então, por exemplo, vamos supor que você vai comprar um pão que está escrito lá que é um pão integral. Só que quando você vai ler na lista de ingredientes, o primeiro que aparece é farinha de trigo com vitaminas. Então, ele não é necessariamente um pão 100% integral, porque ele tem a outra farinha. Para ele ser 100% integral, ele só pode ter a farinha de trigo integral, entendeu? E o que a gente observa, assim, pode conter traços de farinha. Porque às vezes fala que era o próprio local onde é feito, não se trabalha com outro tipo de farinha. E pode acontecer essa... A contaminação cruzada que a gente... Isso. Então, achar um pão realmente integral, às vezes não é tão fácil. Tem que prestar atenção. Pode conter... Isso. Principalmente para quem é celíaco, né? Daí que realmente ele tem uma intolerância, por exemplo, ao glúten, a pessoa não pode realmente nem com um traço, senão ela vai ter um problema sério. Olha, a Fabiola Brandão Veroldi, fazer uma dieta inserindo muitos legumes, eu adoro, mas com pouco sal e pouco açúcar. Ela falou assim, fazer uma dieta inserindo legumes seria bom, ela adora, mas pouco sal e pouco açúcar, ela falou que seria impossível. Não, é tudo questão de realmente de hábito, porque assim, por exemplo, a questão do sal. Existem várias ervas que a gente consegue temperar, né? A gente consegue dar sabor ao alimento com as ervas naturais. É aquilo que eu falei, é tudo uma questão de paladar, de hábito. Você está habituado com aquele sabor do sal, e aí quando a gente fala que tem que tirar um pouquinho, nossa, parece que tudo vai ficar ruim. Mas você pode colocar as ervas secas, né? Você pode colocar outros tipos de estratégias ali para realçar o sabor. E a gente abusa do sal, né? Porque eu estava lendo lá, precisa um pouquinho, né? Algumas gramas só por dia, né? Isso. E você acaba, assim, porque a gente tem que pensar que quando você tem uma alimentação com muitos produtos industrializados, você acaba embutido isso, né? Tanto o açúcar como o sódio, você acaba consumindo. Então, não é só aquilo que você coloca na tua comida. Você tem que contar o geral, tudo que você consome durante o dia. Então, por exemplo, eu não adoço o meu café, mas eu vou comer uma bolacha, eu vou comer um produto industrializado, eu estou consumindo o açúcar também, entendeu? Perdeu de um lado. E aquele que come uma feijoada, né? Já fiz muito disso, né? Come aquela feijoada toda, aí chega o cara, um cafezinho... adoçante. Adoçante, Mas aí o cafezinho não vai fazer diferença ali, né? Não vai fazer muita diferença.
né? Porque é isso que eu falei para você, é o estímulo, né? Então mas por exemplo, então lá dentro de uma feijoada, você ainda consegue ter algumas coisas saudáveis. Hoje tem a magra, né? A feijoada magra. Então, né? Porque daí você consegue, ali você vai ter a presença do feijão, né? Que é uma leguminosa importante, você tem a couve, então você só não precisa colocar aquelas carnes muito gordurosas, que é essa que você está falando, que é a feijoada mais magra, né? A Milena Bocato, você deve conhecer, né? Conheço. É sua filha, né? Isso. Acabou de casar, né? Recentemente. Recém-casada. Caramba, quando eu vi lá que tinha casado, né? A filha da Valéria e do André, eu falei, caramba, outro dia mesmo, um de vocês namorando, né? Isso. E passa o tempo, né? Bom, e ela mandou aqui cada hora é um método. Tem a dieta da moda, né? Isso. Então, o que está na moda hoje, a dieta? Qual que é a da moda? Então, o pessoal hoje está se falando muito desse jejum intermitente, né? Da dieta paleolítica, da dieta cetogênica. Então, o que as pessoas precisam entender, como você falou aquela hora, tem momento que, agora a bola da vez agora é o abacate, depois é o ovo, depois... A nutrição, ela é uma ciência. O que é verdade hoje pode não ser amanhã, entendeu? Porque não é uma coisa fixa. Não, agora para sempre o ovo vai ser bom. Porque da mesma forma que há um tempo atrás a gente falava que não podia consumir o ovo por causa do colesterol. Já foi condenado, hoje, né? E hoje a gente já sabe que não tem mais. Então, o profissional da área de saúde, né, o profissional nutricionista, ele tem por obrigação se atualizar sempre, né? Estudar muito, porque toda hora é uma verdade. Então, realmente, cada hora é uma dieta da moda, né? Pois é, deixa eu ver aqui, a Luciane Grandino falou que está sempre acompanhando o nosso programa, muito obrigado. O Écio tinha mandado aqui, o Écio está ligado no assunto aqui, o Écio estava acima do peso, não sei se deu uma emagrecidinha agora. Só uso sucralose, é isso? Sim. Que é o adoçante que ele falou, né? Isso. E agora, por exemplo, né, a criançada, né, para comer salada, né, verdura, né? Pô, eu vivo brigando lá com o André lá em casa. André, come um verdinho, né? E olha, é uma briga. É complicado. Mas é assim, isso tem que realmente vir desde pequenininho, né? Sempre a introdução de todos os legumes, né? De todas as verduras. Realmente o exemplo, né? Os pais têm que comer. Então, mas você está comendo ali e se fala, como uma verdurinha? Não quero, é uma dificuldade para você. Como é que é isso? Muita gente deve chegar no seu consultório falando, meu filho não come o verdinho, não pode ver verdinho. Daí assim, no começo a gente vai meio que disfarçando, né? A gente fazia uma sopa. Isso, a gente vai colocando um suco. Na sopinha, no meio. Dá para fazer isso, né? Dá para colocar, mas é importante sempre mostrar para a criança o porquê que tem que comer, né? Quais são os benefícios que aquela alimentação vai fazer para ele. Então, colocar realmente na mesa, não adianta ficar brigando, né? Porque senão a criança vai criar uma resistência maior ainda. Então, coloca na mesa, a família tem que consumir para que ele veja que todo mundo está comendo, que ele também pode comer. E sempre explicar, olha, por exemplo, a arvorinha lá, o brócolis, né? Vai te deixar mais forte, né? Vai ajudar quando se for no banheiro. Isso, o exemplo, né, lá do Popeye com espinafre, né? Então, sempre a gente vai jogando isso. Deixar a criança participar, ela ir, né, na feira, escolher o que ela vai querer comer, na preparação, sempre adequado, né, com um adulto junto, ajudar a preparar aquele alimento. Então, sempre participar. Você falou do Popeye, né? E a gente vê o quanto a televisão, né, a publicidade com outros alimentos, é muita bolacha, muito refrigerante e tal. E, por exemplo, você falou do Popeye, que falava para comer espinafre. E eu não sei se passa ainda no Discovery Kids, tinha o Lazy Tal. Que ele só ensinava alimentação saudável também, porque a criança hoje tem uma carga muito grande, né, de bolacha, quer dizer, a obesidade infantil, esse é um tema que preocupa muito, né? Eu sou a favor, eu acho que nutrição deveria se ensinar na escola, né, desde pequenininho, isso deveria fazer parte realmente do currículo, de essa educação nutricional começar desde cedo, mesmo para que tenha essa visão diferente, né? Para que as pessoas não cheguem depois de uma certa idade e tenham que correr atrás do prejuízo, né? Não, vou ter que ir lá procurar a alimentação agora, vou ter que correr atrás, porque agora eu estou com um problema de saúde. Então, a gente sempre tem que vir na prevenção, né?
E veja bem, isso é importante para a saúde da criança, e às vezes aquela criança que é um pouco mais gordinha, né, mais acaba sendo alvo de bullying, né? Isso. E isso daí, até psicologicamente, é muito complicado, né? Isso. Olha o gordinho, olha, né? Então... aliás, mudou muito, né? A merenda escolar do nosso tempo, era a famosa sopa, né? A gente nem falava, às vezes, vai tomar merenda, vai tomar sopa, né? E aí se tinha sopa, chegava perto do Dia das Crianças, tinha sagu e tal. E a gente viu que hoje essa questão na merenda escolar tá mudando. Mudou muito, né? E cada vez mais, né? Hoje a gente já tem mais, né, a introdução de alimentos, né? De comida de verdade, que a gente chama, né? Que realmente é o alimento in natura, a gente está colocando cada vez mais. Hoje está se mudando muito. O Hélio Góes está morando em Nova York, lá nos Estados Unidos, está mandando um abraço para a gente, está sempre na audiência, né? Ele é músico. E ele falou, sou adepto do jejum intermitente, há 5 meses. Aí tá forte, hein? A doutora citou o jejum, mas qual é a opinião dela especificamente sobre o jejum intermitente? Você já tinha falado, mas ele entrou agora, você podia repetir para a gente? Então, o jejum intermitente, para algumas pessoas, vai trazer um benefício. O que é o jejum intermitente? Você vai ficar um período sem se alimentar, né? Sem consumir um alimento sólido. Né? E depois consome. Isso. Então, mas você sempre vai ter que ter a orientação de um profissional. Porque não é simplesmente parar de comer e depois voltar com uma alimentação que você já estava consumindo antes. Então, você tem que ter uma orientação ali para desenhar esse jejum, que, como eu falei, você pode ter desde 12 horas em jejum, por exemplo, você janta às 19 horas, você volta a consumir, a se alimentar às 7 horas do dia seguinte. Então, esse é um tipo de jejum. Tem outro que é de 18 horas, então sempre você vai ter estratégias diferentes dependendo qual que é o seu objetivo, né? Eu não sou contra o jejum. Eu acho que tem que trabalhar assim. Para alguns pacientes eu indico, mas não é para todo mundo. E não é assim, eu vou começar uma dieta hoje, já vou começar com o jejum. Primeiro a gente tem que organizar aquele corpo, aquele metabolismo, para depois a gente pensar em algumas estratégias. Primeiro tem que fazer aquele organismo entrar no equilíbrio. Entendeu? E principalmente pessoas mais velhas costumam dormir muito cedo, né? Então, sei lá, 8, 9 da noite já acaba dormindo. E às vezes janta muito cedo, né? Tem gente que janta, sei lá, 5h30, 6 da tarde. Aí vai dormir 9 da noite, quer dizer, já está 3 horas sem se alimentar. E acaba não comendo ali uma bolachinha, tomando um chazinho e já vai dormir. Então, às vezes jantou 6 da tarde... e vai tomar café da manhã no outro dia, às 7 da manhã. Quer dizer, esse espaço de 12 horas para uma pessoa que já tem uma certa idade, o que você recomenda? Pode ficar tanto tempo assim? Então, esse jantar, né, vai ter que ser mais balanceado. O que não poderia acontecer, por exemplo, é esse jantar às 18 horas ser uma bolachinha, por exemplo. Isso não. Mas se comer um pratão lá de arroz e feijão? Isso, né? Ou uma sopa, alguma coisa. Porque, na verdade, a gente trabalha muito com o ciclo circadiano. Então, o que é isso? Cada momento do dia você tem o teu corpo, ele libera, né, os hormônios, ele vai produzir hormônios. Então, o correto realmente é você consumir alimentos até por volta das 18, 19 horas. O máximo, o jantar deveria ser até as 8 horas da noite, tá? E aí, realmente, você ter esse período, porque o teu corpo está preparado para ter esse período em jejum, que é o momento que você está em repouso. Só que o que acontece hoje com a rotina de todo mundo, muito difícil alguém conseguir jantar às 8, né, às 20 horas, então esse jantar sempre vai acabar sendo mais tarde e as pessoas acabam atrapalhando esse metabolismo, né? Então, o correto realmente seria isso que você está falando. As pessoas mais antigas, mais velhas, elas acabam dormindo, né, comendo mais cedo, dormindo mais cedo, e elas estão respeitando realmente o ciclo circadiano, que é isso que a gente tenta colocar. Aliás, pessoas mais antigas, aí, mais velhas, né? Era um ritmo, né, de alimentação, porque não tinha tantos conservantes, né? Por exemplo, quem não tinha geladeira, né? Minha mãe conta essa história, matava um porco e deixava a carne na banha. A banha conservava ali. Você não tinha esses produtos industrializados, né? Tantos produtos. Quer dizer, a evolução industrial, mas caiu muito a qualidade, né? Com certeza. Eu sempre falo isso, né, em relação àquela orientação que eu falei de ler os ingredientes, né, do produto. Quando você vai comprar um produto que tenha muito nome, que você não sabe o que não compra, né? Porque daí tem muito aditivo aquele produto. Então, imagina, por exemplo, existe um queijo que fica fora da geladeira,
né, que você pode consumir e ele não estraga. Como é que pode um queijo viver fora da geladeira sem estragar? Então, quanto que tem de aditivo ali? Quanto, né? E como é que isso vai reagir com o nosso corpo? Qual vai ser o estímulo que ele vai dar para o nosso corpo? Então... É bem interessante. Alimentação. Agora, por exemplo, eu gostaria que você falasse um pouco mais do estímulo, né? Você não é aquela que fala, tem uma dieta aqui que vai resolver seu problema. Como é que funciona esse estímulo? Esse estímulo não é só para alimentação, mas é um estímulo para que tenha uma vida melhor. Isso. O maior objetivo da nutrição funcional é a vitalidade, né? É a gente proporcionar às pessoas a vitalidade. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa vai pensar só em termos de calorias, tá? Então, ela vai comer um lanche e ela vai querer colocar um peito de peru nesse lanche porque ele tem menos calorias. Só que vamos parar para pensar, que cor é o peito de peru que se consome no Natal? Branco. Que cor é o peito de peru que compra no mercado? Isso já é meio cinza, cor né? Cor-de-rosa, né? Então, tá. alguma coisa foi colocada nele. Então, esse alguma coisa, esse corante... Quando ele entra em contato com as nossas células, quando a gente consome esse produto, as nossas células elas não vão conseguir entender o que é esse corante, né? Mais ou menos assim, explicando de uma forma bem lúdica, né? Então, as células elas não vão conseguir entender o que é aquele corante. Então, elas vão passar uma mensagem de que elas estão sendo atacadas por alguma coisa e aí você gera um processo inflamatório. Então, a questão da calorias, quantas calorias tem aquele peito de peru, foi o que menos importou. Então, entre você comer um presunto e um peito de peru, vai dar na mesma, né? Então, quando eu falo desse estímulo, é exatamente isso. É o que você está proporcionando, como é que teu corpo está entendendo aquele alimento. Existe uma frase, né, que fala que você é o que você come. Na verdade, é bem além disso, né? Você é o que você come, o que você absorve, o que você aproveita e o que você excreta, né? O que você consegue eliminar. Se você às vezes só o fato de você consumir não quer dizer que aquele nutriente vai chegar na tua célula, entendeu? Bem interessante isso. Então você fala, além da pessoa ter uma alimentação saudável, ela tem que praticar esportes. Sim. Praticar esporte. Pelo menos fazer uma caminhada. Isso. Dormir, isso é muito importante. Hoje a gente é meio frango de granja, né? A luz está acesa, a gente vai trabalhando, comendo e antes as pessoas tinham uma regularidade, né? E aí você não vai respeitar o teu ciclo circadiano, que é aquilo que eu falei. A partir das 20 horas, o nosso corpo começa a liberar a melatonina, que é um hormônio do sono, digamos assim. Então, nesse horário, você já tem que começar a preparar o teu ambiente, preparar o teu organismo para dormir. E, normalmente, a gente está fazendo outras coisas, né? Menos isso. Então, a gente está trabalhando, está fazendo atividade física, fazendo outras coisas. E qual que é o espaço ideal entre uma refeição e outra? A gente pode ficar quanto tempo sem comer? 3, 4 horas? Isso é muito individual. Mas o que a gente pede é para que a pessoa realmente tenha um ritmo de alimentação. Né? De repente, ela pode, por exemplo, fazer 3 refeições ao dia, se for, dependendo do ritmo dela. Ela pode fazer o café da manhã, o almoço e o jantar. Mas a gente pede para que não tenha um jejum muito grande se ela estiver fazendo a atividade, né? Se ela estiver trabalhando. Por quê? Porque vai chegar um momento em que teu corpo vai precisar daquela energia. Né? Lembra que eu falei da questão da glicose, né? Que o nosso cérebro ele só come isso. Então, se eu fico um tempo muito grande sem me alimentar, esse nível de glicose vai começar a cair. E meu corpo vai tentar tirar de algum lugar. Então, o que eu vou ter que fazer? O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que liberar um outro hormônio, que é o cortisol, para tentar estimular a produção dessa glicose. Então, são vários metabolismos que acontecem dentro da gente que a gente precisa tomar conhecimento. Então, o nosso amigo Milton Neves, né, que o Milton era o seguinte, ele chegava domingo de manhã, mas ele fazia isso durante todos os dias da semana. Não almoça, não come nada, chega à noite, o homem come um boi, entendeu? O cara, então, e ele chegou a ter um problema com isso, né, porque... não sei como que ele aguentava passar o dia inteiro sem comer. E à noite, uma refeição super pesada. Ali é muito complicado isso. É ruim. É ruim porque você vai sobrecarregar, né? Às vezes, por exemplo, você vai chegando no horário do almoço, por exemplo. Só que você está ocupado, está trabalhando, daí você fala, não vou comer agora. Então, você sente fome, mas daqui a pouco aquela fome passa e você esquece que você, né? Passou, depois eu como. O que acontece para passar essa fome? É o teu corpo liberando o hormônio cortisol para poder entrar no equilíbrio. Só que o cortisol é um hormônio do estresse, que a gente chama, né? Então, se você ficar liberando esse hormônio o tempo todo, você vai
entrar num estado de estresse crônico. Então, o dia todo você vai estar estressado, entendeu? Isso não é legal, isso não é bom. Aí eu, quando fico sem comer um pasto da hora, assim, eu começo a sentir dor de cabeça. Isso, é uma questão, né? Pode ser um sinal de uma hipoglicemia, realmente, né? E na questão realmente da dor de cabeça, a gente tem que focar muito na tua hidratação. A água, né? Isso. Porque eu bebo água e tal, mas eu fico atento também a alguns produtos, né? Então, às vezes, o queijo, né? Amarelo, o amendoim. Quando se abusa um pouco, assim, já passando em consulta, está muito ligado também a dor de cabeça, às vezes com relação ao fígado. Ao fígado, né? Isso, exatamente. Eu já vi até isso daí, né? Gordura do fígado, né? Isso. Isso daí é tudo de uma alimentação que não está sendo correta. Que não está sendo correta, né? Na verdade, assim, a gente foca muito a questão do intestino, né? Para a nutrição funcional, a gente foca muito a questão do intestino e o fígado. São 2 órgãos importantíssimos. Se os 2 não estiverem funcionando, não estiverem trabalhando direito, o restante também não está meio comprometido. A gente está recebendo aqui a mensagem da Ana Cláudia Nunes, está lá com o seu Genival, com a dona Leila, estão acompanhando aqui o nosso programa Linha Aberta. O Ézio aqui, rapaz, diabetes é de 3 em 3 horas, que ele tem que comer de 3. Isso, o Ézio está querendo fazer uma consulta de graça aqui, Ézio. Então, de 3 em 3 horas. Isso, pode ser esse ritmo. Uhum. Bom, e me diga uma coisa, qual que é a diferença do diet e do light, né? Que a gente olha, agora tem refrigerante diet, não tem o light. Qual que é a diferença do diet e do light? O diet, normalmente ele vai tirar um componente do alimento. Então, por exemplo, o refrigerante diet, ele não vai ter o açúcar, mas os outros ingredientes ele vai manter, né? Ele tira um. Ele tira um. E o light, ele vai ter todos numa quantidade menor, tá? Então, é basicamente isso. O light você tem todos os componentes numa quantidade menor e o diet você está tirando um. Então, por exemplo, eu vou comer um chocolate, né? Estou com vontade de comer chocolate, vou comer um chocolate diet que tem 0 açúcar. Tá, mas ele tem gordura, entendeu? E às vezes, para compensar aquela falta de gordura, ele pode ter, de açúcar, ele pode ter um pouco mais de gordura. Então, não é indicado. Eu não trabalho com produtos diet light. Uhum. E outra coisa que um dia eu fui numa adega e ela fazia groselha, né? E aí eu falei, opa, tem uma frutinha da groselha aí que eu nunca vi. Falei assim, meu amigo, aqui nunca passou a frutinha da groselha. É tudo um conservante, é um aroma artificial de groselha. E tem muito isso no refrigerante, você está tomando lá um refrigerante de laranja e tem marcado lá 2, 3, sei lá, no máximo 5% de laranja. O resto é tudo corante. Isso. E uma coisa que eu também tinha, você tem quando pega um suco, você tem lá o suco natural e tem o néctar. E eu achava que era melhor, né? Que era melhor, né? Olha, no néctar, né? Mas depois eu fiquei sabendo que o néctar não, ele tem mais açúcar. Tem mais açúcar. E uma questão importante, né? Você tinha falado, alguém tinha perguntado do açúcar da fruta. Ah, né? Tá. O açúcar da fruta é igual ao açúcar do dia a dia? Não. Então, assim, quando você vai consumir um produto, por exemplo, um suco, né, artificial, ele vai estar escrito lá frutose. E essa frutose desse produto não é o açúcar da fruta, tá? Essa frutose é o xarope de milho. Então, isso que as pessoas acabam confundindo. Que elas acham que frutose faz mal, mas quando a gente fala da frutose, é esse produto, não o açúcar da fruta. O açúcar da fruta é dela. Então, não tem problema. A gente pode consumir. Não precisa comer fruta o dia todo, mas também pode consumir sem problemas, entendeu? Legal. A gente está conversando aqui com a Valéria Bocato, que é nutricionista, aqui no nosso Linha Aberta. A gente vai para um rápido intervalo e aí a gente vai voltar aqui para dar sequência ao nosso programa nesse bate-papo hoje aqui. Hoje estamos falando aqui de nutrição. Aliás, vamos perguntar depois se tem uma dieta, alguma recomendação para o carnaval. Tem uma recomendação para o carnaval? Depois eu vou dar uma dica. Uma dica do carnaval. Então tá bom. Nós vamos a um rápido intervalo e a gente volta já com o nosso Linha Aberta. A rua estava tranquila, mas de repente chamou a nossa atenção que na Dom Pedro II, com a Rua Santana, começou uma movimentação, caminhões chegando. Estou ao lado aqui do Dr. Sandro, Dr. Gustavo. Dr. Sandro, o que toda essa movimentação que está ocorrendo por aqui, o que está desembarcando aí? Bom dia, Vander. Bom ter você por aqui. A gente está trazendo para São Roque um equipamento de ressonância magnética, um dos mais modernos do mundo. A gente tem muito orgulho de poder
está instalando esse equipamento aqui na cidade de São Roque para atender aqui a nossa população e toda a região. Como o Sandro frisou, esse aparelho ele tem um alto campo e permite uma acurácia diagnóstica muito mais específica. Isso vai ser fundamental para diagnósticos que às vezes precisavam ser feitos em outros centros diagnósticos em grandes cidades. Exatamente, essa sala foi feita para que o campo magnético do aparelho não tenha nenhuma interferência externa, interferência de carro, ônibus, o trem que passa aqui perto. Então é uma sala blindada, ela é toda blindada com alumínio e aço silício. Foi quase 1 tonelada aqui de aço silício para fazer toda a estrutura das paredes. Esse projeto tem mais ou menos 1 ano. Foi quando a gente adquiriu o aparelho e de lá para cá, o nosso engenheiro Mila, ele vem preparando a sala há uns 3 meses mais ou menos. Todas as características técnicas deste projeto é determinado pelo fabricante do equipamento. É uma estrutura calculada para atenuar qualquer sinal externo em mais de 100 dB, ou seja, atenuação de mais de 100 mil vezes os valores da potência de sinais externos. Eu vou conseguir fazer um exame, por exemplo, se eu tenho um plano de saúde. Aqui em São Roque, a Unimed, por exemplo? Com certeza, a Unimed São Roque vai ter a possibilidade de oferecer um equipamento de altíssimo nível para os seus usuários, que não vão mais precisar se deslocar para outras cidades, assim como os outros convênios que a RadMed tem. E a Unimed, como eu falei, é o convênio principal aqui da RadMed e da região, e vai ser muito beneficiada com a aquisição desse equipamento. E a ressonância é o top, né? É o top de linha da imagem, né? Seria um exame mais detalhado, mais fino, né? Para falar não entrar em detalhes técnicos, mas é o que todo mundo almeja, né? Para uma clínica, para um hospital de ponta. E graças a Deus estamos com uma ressonância novinha em folha, de última tecnologia, também para somar aí, ajudar a população e poder fazer o melhor possível aí para todos. Quando eu vim para cá, que eu me formei, não existia ultrassom. Ressonância era um negócio inimaginável, né? Não tinha como pensar. Então, a gente trabalhava com raio-x, praticamente com raio-x. Depois de um certo tempo, começou a aparecer o ultrassom, que era muito rudimentar ainda. Foi quando o Rogério veio para cá também, nós fizemos uma sociedade e as coisas foram evoluindo de uma maneira absurda. Aí o ultrassom foi melhorando e apareceu tomografia, ressonância, 3D e a vida vai indo. Sim, quando nós viemos para cá, eu e o Toninho, que começou a RadMed, a gente tinha um aparelho de raio-x, não tinha mais nada. São Roque só tinha aparelho de raio-x, não tinha mais nada, nenhuma outra tecnologia. Aí que nós começamos com esse equipamento de raio-x e hoje se desenvolveu muito. A gente nunca imaginou que São Roque iria ter aparelhos assim de ressonância como esse, de último tipo, última geração aí. E nesse momento o equipamento de ressonância magnética, que pesa em torno de 10 toneladas, vai ser içado para que possa chegar aqui até a sala. Trabalho realmente muito cuidadoso de toda essa equipe. É bem legal, então a gente acompanha aqui, vê a realização ali de um sonho que vai se tornando realidade. O Sandro com a Mauri, que é o administrador. É isso aí, tem que comemorar, né, Mauri? Porque trabalhou muito para chegar nesse ponto ali, né? Bastante, desde junho, maio, junho. A bola tá na risca do gol agora, né? Só tocar pro fundo. Só entrar com ela agora ali e já ligar na tomada. Projetamos em fases para receber a primeira ressonância, a tomografia e agora essa segunda ressonância. Quer dizer, já tem que fazer tudo preparado, pensando no acesso, até a distância da árvore tem que entrar ali, né? A distância da árvore. Agora a gente teve que abrir os vidros, abrir toda a parede para entrar essa segunda ressonância.
E a gente está quase com o equipamento chegando. Nossa, não tem palavras. Porque toda a equipe fica na expectativa, né? E a torcida até o último momento ali para dar o espaço direitinho, né? Nem fale. Tem o equipamento, mas não perde a parte humana, o contato com o paciente. A RadMed está apoiada em 3 pilares, que é o atendimento humanizado, o investimento em tecnologia e o conhecimento científico. O atendimento humanizado, na nossa visão, ele deve ser em primeiro lugar, porque as pessoas precisam desse contato, precisam ter um atendimento diferenciado, porque são pessoas que muitas vezes estão doentes, outras não, que vêm para fazer exames preventivos, e o ser humano tem que ser mais valorizado que a tecnologia. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Linha Aberta, com as informações. Hoje estamos recebendo aqui a nutricionista Valéria Bocato, que já vai falar mais um pouco aqui com você. Mas eu quero dar o seguinte recado. A Regina Cosméticos, que atende na Doutor Estevô e também na Praça da Matriz, já começou agora a folia de ofertas. Está acompanhando que está passando aí a folia de ofertas, ao lado aqui das lojas 100, dos outros patrocinadores nossos. Mas são 19 ofertas que começam hoje, né, essas ofertas, até o dia 31 de março. E eu vou dar umas dicas para você. O nosso Lucas tá deixando aí alguns produtos desta oferta. Por exemplo, coloração Maxton. Tem o kit. Olha aí. Menos de R$8. Deixa eu ver o que mais aqui que você vai colocar de oferta pra gente aí. Coloca mais uma ou duas, ó. Esmalte, secante de esmalte. Só R$ 9,90, né? Porque usa lá o esmalte, tem todo aquele cuidado e tal, né? E esse secante de esmalte só R$ 9,90. Põe mais uma oferta aí, vamos lá. Olha, esse protetor solar, fator de proteção 60, você compra esse protetor e leva grátis o protetor facial 50 ml. Você vai pagar somente R$ 29,90. Foi mais uma oferta aí, Lucas. Ofertas lá da Regina Cosmética. Escova profissional, hein? R$ 29,90. Tem mais uma, Lucas? Só pra gente, quem tá precisando de uma escova aí, só passar na região. Tem mais uma. Máscara de tratamento Amarula, R$ 27,90, tá bom? E conosco também, Loja 100, ainda bem que tem. Restaurante Vale do Vinho, que tem essa pizza maravilhosa com sorvete e frutas vermelhas. Chevrolet Rockville, concessionária classe A. Solo Regular, regularize seu imóvel, soloregular.com.br. Fazendinha e restaurante Santa Adélia, que tem um pastel de alcachofra maravilhoso. Esqui Mountain Park, turismo na montanha e Regina Cosméticos conosco. Aliás, eu falei aqui do esqui tem restaurante, Vale do Vinho e tal, mas você pode comer, mas você não precisa abusar, né? Não precisa. Então você pode comer essa pizza com um sorvetinho, você pode comer uma carninha, quer dizer, tudo no equilíbrio, né? Tudo no equilíbrio, né? Tudo no equilíbrio, né? Nada de muita neura, de ficar, não vou mais sair de casa porque eu tô de dieta, né? Então não vou mais ter o convívio social, ou então eu vou sair e vou comer de tudo. Então é tudo uma questão de equilíbrio. Se você sabe que aquele dia você vai sair com a sua família, vai comer pizza, nas refeições anteriores, né, vai aumentando o teu consumo de verduras, vai consumindo, por exemplo, uma água com gengibre, que já vai... Água com gengibre é bom? É bom, que daí já vai preparando, né, os antioxidantes do teu corpo, e aí à noite você come a pizza com a tua família sem ficar se privando, né? Não tem várias dicas da água, eu acho que tem água com... água salsinha, já vi. Aromatizada, né, que o pessoal usa bastante. Então, e beber canela, água é uma coisa super importante. Sim, a água faz parte, né? Até mesmo para quem, por exemplo, pratica atividade física, que quer ganhar músculo, né? Que todo mundo quer isso, né? Quer definir o corpo, diminuir gordura, então a água é um ponto muito importante.
Para que eu tenha essa definição muscular, eu preciso da presença da água. Para eu formar 1 grama de músculo, eu preciso de em torno de 3 a 4 de água. Então, eu preciso beber água. Meu músculo é feito de água. Caramba, é bastante água, né? Bastante água. E para fazer 1 grama de gordura deve ser fácil, né? De gordura é rapidinho. Você falou aí de academia, a gente recebeu na semana passada o Rodrigo Lima aqui, do estúdio Rodrigo Lima, e ele veio falar do crossfight, né, de competições e tal, né? O que você recomenda uma pessoa que vai fazer uma academia e ela também deve procurar uma nutricionista para fazer uma dieta para ela? Não? Sim, sempre são sempre os dois, né? O profissional, o educador físico, né? E o nutricionista, eles devem sempre trabalhar em conjunto. Se você quer um resultado, né? Vamos supor que você quer uma definição muscular, é sempre o conjunto. Não dá para a gente fazer só dieta e não dá para fazer só atividade física. Então, para você ter um resultado 100%, você tem que fazer 100% de atividade física e 100% da tua alimentação. Aí você tem um resultado melhor, entendeu? E a atividade física é muito importante, né? Principalmente quando você está estimulando, né, a formação de músculo. Então, se você quer perder peso, foca nessa atividade que vai estimular essa formação de músculo, tá? Então, por exemplo, o próprio CrossFit, né, que é um exercício, é uma atividade completa, né? O CrossFit, ele vai trabalhar tanto a tua parte aeróbica como a parte de força, de musculação, né, de estrutura. Ele mostrou uns exercícios pra gente aqui semana passada, é brincadeira, né? É uma delícia, Você faz? Eu faço CrossFit. Porque ele mostrou, tem... arrasta peso, sobe escada. E assim, o CrossFit, né, falando especificamente dele, ele é interessante porque o teu corpo ele tem que estar preparado para todo tipo de atividade, né? Primeiro que a gente não tem aquela rotina de treino, então você chega e cada dia é um tipo de treino, cada dia é um estímulo diferente, então o teu corpo tem que estar preparado para aquilo, né? Então é bem interessante nesse sentido. É legal, fazer uma academia sempre é bem sempre legal. Interessante, mas o que eu costumo falar, o exercício ideal é aquele que você vai fazer, né? Então, não adianta falar, não, então tá bom, então eu vou entrar numa academia X, mas eu não gosto muito, então eu vou começar a arrumar desculpas para não ir, então não adiantou nada. Então, e hoje está chovendo. Acho que vai chover, eu não vou. Então... acho que vai chover, não vou, hoje tu vai passar um filme diferente, tem um jogo bom hoje. Eu sempre falo isso, o melhor exercício e a melhor dieta é aquela que você vai fazer, que você vai manter, né? O comprometimento é o mais importante. Agora, uma coisa também, né, que a gente vai ficando com essa barriguinha, né? Esse é um perigo, né? Esse pneuzinho, gordura, né? Abdominal, isso. E o que a gente faz para tirar, doutora? Atividade física e dieta. Então, tem que começar a sair aqui. tem que atividade física. Atividade física e alimentação equilibrada. Fechar a boca, né? Tem que... Não, fechar a boca não. Porque às vezes se você fechar a boca, você pode... Não vou fechar tudo, né? Mas um pouquinho. Um pouquinho, deixa a metade. Bom, deixa eu perguntar aqui também uma outra coisa. Do carnaval que a gente tinha marcado aqui. Carnaval. Tá chegando o carnaval, tal, e o que você recomenda? Que é um período que fim de ano é muita comida, né? Isso. E agora também é um período que o pessoal acaba abusando um pouco na bebida, né? Então, assim, a bebida, a gente não pode esquecer que o nosso corpo ele vai entender o álcool como um carboidrato. Então, o estímulo que o álcool vai produzir no teu corpo é o mesmo que se você estivesse comendo um excesso de carboidrato. Então, você vai ter pico de insulina, você vai desencadear todo esse processo. Mas todo mundo gosta, né, de tomar lá uma cervejinha, alguma coisa no final, na hora do baile, alguma coisa. Então, assim, durante o dia, melhorar muito a hidratação, né? Porque o álcool, ele vai desidratar, ele vai principalmente nessa parte. Então, sempre caprichar na hidratação durante o dia, né? A água com gengibre é uma boa alternativa. Se você quer entrar mais, né, tipo, não, eu preciso emagrecer um pouquinho, eu preciso diminuir um pouquinho as minhas medidas, você pode fazer um suco que você coloque o pepino, salsinha, né, você vai bater o pepino, salsinha, limão, gengibre e água de coco. Bate tudo isso e consome esse suco, então você vai conseguir dar uma desinchada também, você consegue controlar. Uhum. A Beth Barros mandou uma mensagem aqui e a gente falou aqui do low carb, né? Uhum. E ela falou que ela
teve essa dieta, né? E depois ela fez um ultrassom no abdômen, ela está com gordura no fígado e pedra na vesícula. Ele falou muita água para reduzir o consumo mínimo de gordura, comer fibras e exercícios para a redução da gordura do fígado. Então, quer dizer, para ela, a gente não está aqui condenando esse método, mas para ela não deu certo. E pode ocorrer, né? Assim, é difícil a gente falar porque a gente não tem um histórico, né, anterior dela, mas realmente agora ela precisa realmente tratar, porque o fígado, ele é um órgão do detox, né? Todas as nossas células, elas conseguem eliminar, elas conseguem fazer a desintoxicação, mas o principal órgão é o fígado. Então, pode ser que nesse período onde ela fez a dieta low carb, ela pode ter perdido muito peso, eu não sei, eu não tenho acompanhamento, mas eu só estou dando uma sugestão, uma ideia. Ela pode ter perdido peso durante esse período e quando a gente perde muito peso muito rápido, a gente acaba liberando essas toxinas, porque quando a gente tem, vamos dizer assim, quando você consome uma alimentação que não é muito equilibrada, no nosso corpo, a gente produz os xenobióticos, que são substâncias que a gente tem que acabar eliminando. O problema é que esse xenobiótico, ele tem afinidade por gordura. Então, onde você tiver célula de gordura, esse xenobiótico, esse lixo químico, por exemplo, vai grudar nessa célula de gordura. Se você perde muito peso muito rápido, você acaba eliminando, você acaba desgrudando, né? Vamos dizer assim, desconectando ali essa substância, e como é o órgão, o fígado é um órgão de filtração, essas toxinas acabam ficando com ele, entendeu? A hora que passa, acaba ficando, e aí por isso que tem esse acúmulo de gordura. Então não dá para dizer se foi só realmente essa dieta, e agora realmente ela tem que trabalhar isso, ela tem que limpar esse fígado, né? Legal, obrigado a Beth Barros por ter mandado essa participação. Pô, a gente está o tempo inteiro falando o seguinte: quero emagrecer, para emagrecer. Agora tem outro lado, tem gente que precisa ganhar peso, né? E não consegue ganhar peso. Aí que a gente até brinca, mas é magro de ruindade, né? O cara come e não vai, né? Tem isso também, né? Isso. Não, e realmente é um pouco mais difícil até realmente para quem quer ganhar peso. Mas existe também uma alimentação onde você tem que equilibrar. Vai equilibrar. E tem muito, é comum isso, a pessoa chegar, estou precisando ganhar peso. É comum. E tem gente que às vezes está bem abaixo do peso, precisa ganhar 5 quilos, né? E assim, é mais importante do que peso de balança, isso tanto para quem quer ganhar como para quem quer perder, a gente não foca muito no número que a balança vai mostrar para a gente, é a composição corporal. Às vezes você pode estar perdendo peso, você está fazendo lá uma dieta, você sobe na balança, você vê que teu peso está menor, mas você está perdendo, na verdade, massa magra. Você não está perdendo gordura. E o importante é você perder gordura. E tem aquela conta que a gente faz, não tem? Pela altura, pelo peso, não tem problema. Isso é para a gente saber... É o índice de massa corporal, né? Então, se a gente se faz essa conta, divide a altura pelo peso... Na verdade, eu trabalho muito mais com a porcentagem de gordura da composição corporal mesmo dessa pessoa. Porque às vezes você pode ter um índice de massa corporal alto, porque o teu peso vem de músculo, entendeu? E então, na verdade, é a composição, é quantos % que você tem de gordura. Isso, para mim, é o mais importante. Às vezes a pessoa é pesada, mas ela tem muita massa, né, muscular. E às vezes, né? E às vezes ela é o falso magro que a gente fala, né? Você olha a pessoa, você acha, nossa, aquela pessoa é magra, mas aí você vai ver a porcentagem de gordura dela é alta. Entendeu? Então isso não significa nada, não diz nada. Olha, eu quero agradecer demais a participação aqui da Valéria Bocato, fiquei muito feliz de ter aqui, porque fazia tempo que a gente não se encontrava, lá do Jornal Democrata, lá com o seu Elcio Bocato, a sua irmã Lucélia, o Neco, né? O seu irmão do Jornal Gazeta, lá em Araçariguama, né? Bem legal, o tempo vai passando aí, né? E você é a esposa do André, que está aqui com a gente aqui, André Espoltori. Deixa eu pegar uma boa tarde dele. Você deixa ele falar um pouquinho ou não? Eu deixo. Porque ele gosta de microfone, né? Já fez programa de rádio também. Já, né? Então. E ele está aqui, vai dar uma boa tarde pra gente. Boa tarde, André. Obrigado por você estar aqui, acompanhando a sua esposa aqui hoje. Você está fazendo uma dieta legalzinha? Como é que você está? Boa tarde, Wander. Boa tarde aos... Agora é ouvintes e o pessoal que vê, né? Telespectador. Na minha época não tinha isso, não, mas agora tá bem aprimorado, né? O rádio, se queria ver como que era a cara do locutor, não tinha jeito, né? Verdade. Tem gente que até hoje quer saber como que é o Zé Bétio, né?
E você falou da dieta, né? Hoje eu vim aqui como motorista, né? Eu vim trazer. Motorista, tal. Então a dieta eu comecei agora. Comecei ontem a dieta. Aliás, o dia que mais se começa a dieta é segunda-feira, né? Vou começar segunda. Eu comecei um pouco atrasado, né? Hoje já é quinta. Eu comecei ontem porque na segunda-feira não deu. O low carb, não sei o que, eu não tinha assimilado todas essas coisas, mas agora eu já tô bem afiado. Legal, muito obrigado pela sua presença. E se não foi mais nada de rádio aí ou não? Tá devagar, esperando um convite aí. Venha fazer um programa aqui com a gente aqui na Giromix. O nosso Sérgio Caetano tá fazendo, né? Tem outras pessoas. É bem legal, né? Porque rádio é uma cachaça, né? É verdade. A gente pega a rádio e é uma cachaça, né? Impressionante. E você tem hoje a Propagare. Propagare Comunicação Visual, que fica lá na Rua São Paulo, perto da Prefeitura, número 809. Eu e a Milena, estamos lá. Sua filha? Minha filha. Graças a Deus ela administra lá. Eu vendo e ela administra. Então estamos fazendo as faixas, banners, o que o pessoal precisar. Faixa, banner. Adesivo, tudo em comunicação visual. É isso aí, legal. Obrigado pela sua presença. Eu conheci o seu pai outro dia, que eu fui lá na FATEC e estava tendo aquela faculdade da terceira idade. Isso. E aí ele conversou comigo, tal, bem legal. Lá e aí que ele falou, olha, você deve conhecer meu filho. Poxa, eu falei, que legal. E é um pessoal muito animado lá da terceira idade, viu? Meu pai que foi eleito Mr. Terceira Idade. É verdade, ele falou para mim. Então, o Mr. Terceira Idade de São Roque, né? O terceira idade mais bonito da cidade. Olha só. Eu falo para ele que não acharam outros, né? O pessoal não procurou. E ele com a dona Gema. Exatamente. A dona Gema Mazeto Alonso. Aliás, a Gema Mazeto Alonso, ela foi eleita Miss Terceiro Centenário de São Roque em 1956-57. E é um título que vale por 100 anos. Caramba. Então a gente já tem 50, quase 60 anos desse título. Ela falou que tem mais uns 30, 40 anos de reinado aí. E agora ela ganhou na terceira idade. Legal. E ele tá bem com o nutricionista. O pai dele é um bom exemplo, né, Valéria? Ele é. Bom exemplo, tá em forma, tal, né? Tá. E segue exatamente à risca o que ela determina, né? Né? É bom. É aquilo que você falou, né? Não precisa... Olha, eu não vou comer mais tal produto, não vou comer mais carne, não. Vai devagarinho, né? E faz um balanceado, né? Isso, equilíbrio, sempre equilíbrio. E outra coisa que você falou importante, estímulo, né? Isso. A pessoa tem que ser estimulada para fazer uma boa refeição, para fazer esporte. E isso falou, tem que focar, colocar o objetivo. Eu acho que mais importante do que a motivação é a disciplina. Porque a motivação, ela acaba passando, mas a pessoa tem que ter a disciplina para manter. E tem gente que coloca, né? 6 da manhã eu vou acordar. Isso. Tem gente, 7 da manhã. E isso é bom criar hábitos, né? Isso. E na hora da alimentação também, né? Porque um dia almoça 2 da tarde, outro não. Criar sempre esse hábito alimentar. Legal. André, obrigado pela sua participação. E vem outras oportunidades aqui. Vamos falar da Propagare. Quem estiver precisando de faixa, cartaz, qual que é o telefone lá? 4784-1134. O número é bom, hein? 4784-1134. Exatamente. É isso aí. Beleza, André? Obrigado. Obrigado. E Valéria, muito obrigado pela sua participação. Vamos ver se a gente volta em outra oportunidade aqui para passar dicas importantes aí de nutrição, de alimentação. Obrigado, muito obrigada. É isso aí. Nós fechamos mais uma edição aqui do nosso Linha Aberta. Obrigado a você que esteve sintonizado conosco. Com Regina Cosméticos, que tem a folia de ofertas. Não perca o desfile de ofertas para você. Loja 100, ainda bem que tem Loja 100, São Roque Tiradentes, esquina com a John Kennedy. Vale do Vinho, com essa pizza maravilhosa com sorvete e frutas vermelhas. Chevrolet Rockville, concessionário Chevrolet Classe A. Solo Regular, regularize a sua propriedade, soloregular.com.br. Fazendinha e Restaurante Santa Adélia para você em Canguera. Esqui Mountain Park, turismo na montanha. E o nosso programa chega ao final. Amanhã estaremos de volta, já sexta-feira, né? Nossa, para fechar aí mais uma semana o nosso Linha Aberta. Obrigado ao nosso Lucas Berlato, aqui na retaguarda técnica, e a direção da Giromix com o Jair Ribeiro. Amanhã tem mais uma edição. Obrigado a você que nos acompanha ao vivo e você que depois acompanha o nosso programa que já fica no Facebook. Valeu, pessoal. Até amanhã. Um abraço.